Tem algum lugar que eu seja mandado embora? Até da igreja fui mandado embora. Até da igreja fui mandado embora. Homem-Aranha Cavoeiro, Homem-Aranha Cavoeiro, Homem-Aranha Cavoeiro, Homem-Aranha Cavoeiro. Fala galera, se liga só, hoje a resenha é com o meu parceiro, amigo Jean Mossoró. Se liga que antes de mais nada eu quero pedir pra você deixar o seu like, aí se inscreve no canal, ativa o sininho que tá vindo mais uma resenha na teia, e essa resenha é de faixa para faixa. O cara é meu amigo mesmo. A pergunta é, por que a grande promessa, uma das grandes promessas do Criciúma, talvez não deu certo? Jean, conta um pouquinho essa história. Você saiu da base em 2007 para disputar a final do Campeonato Catarinense contra o Chapecoense. Ali talvez fosse a maior vitrine da tua carreira. O que aconteceu para o Jean, a grande promessa daquele ano, não ter talvez alavancado indo mais fundo? Conta aí pra gente aí. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite. E, cara, foram muitas coisas, um conjunto de coisas. E, na verdade, não foi em 2007, né? Em 2006 eu já tinha subido pro profissional. 2006, né? Disputamos aquele catarinense lá, que talvez tenha sido o pior catarinense da história do Criciúma. Eu tava lá para contar a história. E depois, em 2007, naquela final, eu já era, apesar da pouca idade, talvez o jogador mais velho do elenco, né? E foram fatalidades que foram acontecendo, né? Eu entrei naquele jogo da final e 10 minutos depois tive uma lesão séria na coxa direita e fiquei de fora da outra final, onde eu vinha num período muito bem com o Gelson da Silva, né? E após ter subido em 2006, eu voltei para a base, terminei o ano de 2006 com juniores e juvenil, onde nós fomos campeões, e tu estava lá também, acompanhando. E depois o Gelson me subiu de novo e começou a me utilizar naquele catarinense, que a gente já foi melhor tal, e chegamos até a final, mas perdemos para a Chapecoense. Jean, essa subida tua ali, a gente sabe que teve alguns problemas internos, né? O que tu pode contar pra gente? Eu soube que teve uma vez que tu chegou, tu não era um cara de beber, não era um cara de festa, mas tu era um cara que automaticamente, pela religiosidade, se deixou muitas das vezes atrapalhar o futebol ali, né? Teve uma história que você chegou até a discutir com o Wilson. Conta essa história pra gente aí. Na verdade, assim, eu nunca tive vícios nenhum, né? Com bebida, com entorpecentes, assim, como outros atletas que a gente conhece tinham, mas eu tinha um vício que também me prejudicou bastante, que era o vício religioso, né? Então, quando eu cheguei em 2005, aliás, eu cheguei com um propósito de me tornar um jogador de futebol profissional. E a dedicação, a luta, o trabalho, a intensidade com que eu fazia as coisas me fez chegar lá. Só que paralelo a isso, eu também acabei me envolvendo com a religião e acabei entrando de cabeça nisso, onde eu comecei a tirar o foco do que realmente era importante, futebol, que era claro. O futebol. E isso foi me prejudicando. Esse caso do Wilson, eu deixei de ir num treino, uma festa de noivado de um amigo meu da igreja. Eu julgava ser mais importante estar ali, porque ali eu estaria fazendo as coisas de Deus. E quando eu cheguei no treino da segunda-feira, o Wilson me cobrou e eu ainda tive a petulância de querer discutir com ele, né? Isso tudo baseado no que? Sou de uma determinada igreja, faço as coisas para Deus, Deus é comigo, então, diferente do que aconteça aqui, Deus vai me retribuir as coisas que eu faço para Ele na igreja. Se fosse hoje, desculpa te interromper, se fosse hoje, tu faria diferente? Com certeza. Primeiro que eu acredito que fé você tem que ter. Independente, eu né? acredito em Deus, né? Mas Perfeito. fé cada um tem a sua, independente de qual seja. Agora, você não pode perder o foco das coisas. E o meu foco passou a ser a religião, e era tão grande esse foco que eu comecei a negligenciar as coisas que realmente eram importantes. Deixei de cuidar da minha família. As orientações que eu recebia do meu pai e da minha mãe eu desconsiderava, porque o pastor me dava uma orientação diferente, o líder me dava uma orientação diferente. Os empresários que eu tinha na época começaram a me cobrar, o clube começou a me cobrar, e eu achava que tudo era o inimigo, o diabo usando eles para me tirar do foco principal, que era a igreja. E chegou a ponto de eu estar relacionado entre os 20 para ir para o jogo do Catarinense pelo profissional,
e eu fazer corpo mole a semana inteira para faltar para ser cortado do jogo e ir pro culto de sábado. Que tu tocava. Culpa tua. Culpa tua também, tu era o músico da igreja na época. Deixa eu falar pra vocês algo. Os maiores comentários que a gente tinha era que o Jean era a grande promessa do Criciúma. E segundo o site IG Esportes, o Jean estava entre os 20 melhores jogadores sub-17. Fala um pouquinho sobre esse site, sobre isso na tua carreira. Algum momento deixasse isso subir, a pensar assim, pô, eu já sou cogitado ser um dos grandes jogadores do Brasil, então eu vou deixar com que a vida me leva, né? Tipo Zeca Pagodinho. Tu acha que isso aconteceu? Não, cara. Primeiramente essas coisas saíam toda semana no jornal. Foi nesse período de 2006 que eu subi pro profissional. Embora a gente tivesse feito um péssimo catarinense, eu já estava no grupo que logo depois iniciou o Campeonato Brasileiro. E as minhas atuações, tanto na base quanto no profissional, eram atuações que despertavam o interesse de algumas pessoas. E esses não só o IG, né, mas outros sites que acompanhavam, que monitoram, né? A partir do momento que tu se profissionaliza, tu entra no radar de um monte de gente, empresário, de empresa. Os olhos, né? O pessoal tá de olho ali, né? O pessoal tá sempre de olho. E essas matérias saíam direto, mas isso pra mim não me ajudou em nada também, não influenciou em nada. Era mais números, eu nunca assim. Me senti também um dos melhores. Eu sei que a lista era grande, extensa, e hoje tu vê os caras, tu vê que alguma coisa deu errado. Os caras estão Everton Ribeiro, Flamengo, William, Chelsea, Seleção Brasileira, Alexandre Pato, Rodrigo Possebon, depois foi pro Manchester. Cara, uma série de jogadores que agora, o outro Everton que estava no São Paulo, uma série de jogadores que agora também para lembrar é difícil, mas eram jogadores que estavam contigo ali também nessa lista. Top de Dentinho, ex-Corinthians. Então eram jogadores que eles consideravam, eles listavam como assim, as promessas do futebol brasileiro, os 20 melhores sub-17 do Brasil. E tava lá o nome, mas isso para mim não ajudou, não aumentou meu salário no Criciúma, não fez nada. Você teve a oportunidade de ir para a Grécia, você teve a oportunidade de ir para a Alemanha. Por que não foi para a Grécia, para a Alemanha, quando você teve a oportunidade de jogar para fora do Brasil, Jean? Não, porque por essa mesma razão que a gente acabou de conversar. A igreja, ela acabou me tirando do foco. A partir do momento que tu sai do foco, cara, tu perde essas oportunidades. A proposta da Grécia, os caras me apresentaram, me levaram. Primeiro assim, o cara já veio lá da Grécia para me conhecer aqui. Moleque de 17 anos, 17 para 18 anos. Fizemos uma reunião no Apollo e ele me apresentou um plano de carreira através dos agentes dele que atuavam aqui no Brasil, que falavam português. E ele me apresentou um plano de carreira onde eu seria negociado em poucos meses, iria para um dos times grandes da Grécia, mas antes passaria pela seleção brasileira, porque os caras tinham contatos. E futebol desde aquela época, que não faz muito tempo, faz 15 anos, já era assim. Daí eles me apresentaram esse plano de carreira, tudo, assinei um contrato com os caras de 1 ano, para eles fazerem o agenciamento da minha carreira. Eles só me pediram uma coisa. Já chegava para eles a notícia de que eu era um cara complicado. Já chegava para eles? Já chegou para eles a notícia que eu era um cara complicado em termos de religião. Que era muito focado na religião, e isso já estava me atrapalhando. Então eles já só me pediram assim, cara, tira um pouco o foco disso e bota o foco no trabalho que tu vai longe. A partir do momento que eu ouvi isso na mesa de reunião, no restaurante, assinando o contrato, eu já assinei o contrato já sabendo que não ia adiante com aquele contrato. Da Alemanha eu cheguei a ser comprado. Eu e o Patrick, lateral direito, que hoje está no Atlético Mineiro, filho do nosso amigo Lalau. Cheguei a ser comprado. Aí eu já não sei o que aconteceu. Porque os caras depositaram o dinheiro, eu assinei o contrato, tudo. Não recebesse esse dinheiro? Eu não recebi, mas meu empresário recebeu. Recebeu, se eu não me engano, 40 ou 50 mil. E nada foi passado para ti, já? Nada foi, porque na verdade o primeiro contrato que eu assinei no Criciúma foi através desse empresário. Então esse empresário, como ele detinha algumas 50%, partes 60%, 70% dos meus direitos. Sim. Então, quando foi feita a negociação para a Alemanha, ele tinha que ser tirado fora de alguma forma. Eu lembro que a gente refez o contrato, fez umas manobras legais assim para tirar ele da jogada. Só que para tirar ele da jogada tinha que pagar uma quantia para ele. Pagaram lá 40, 50 mil para ele, ele saiu da jogada, não, deixa ele ir. Eu sei que a gente
assinou o contrato, eu e o Patrick, e nós viajávamos na janela de transferência entre dezembro e janeiro, ali mais ou menos, não lembro bem. E um dia o Patrick chega no vestiário e fala assim: ó, Mossoró, deu errado aquela negociação lá, eu tô indo para outro lugar. Nunca ficou muito claro para mim o que realmente tinha aconteceu, dado, né? O que aconteceu. Jean, eu também sei de uma história, não sei se é verdade, tu vai me falar se é verdade, que tu estás na história do Criciúma por ser um dos garotos mais novos a ser profissionalizado pelo Criciúma. Depois que começou o Catarinense, daí eu me tornei o jogador mais novo a jogar um jogo oficial também pelo clube. Mas também não caiu nenhum dinheiro na minha conta. São estatísticas assim que ajudam às vezes pro nosso ego, né, Jean? Mas financeiramente... Só pro ego, só pra dizer pra esses moleques aí que eu jogava pra caramba. O teu nome, a galera te conhece por Jean Mossoró, mas tu não é de Mossoró, né? Primeiro ponto que tu não é de Mossoró. Não. Falar um pouquinho de onde tu é e essa história de tu ter um parentesco, né, próximo, envolvido com um dos caras mais procurados de Fortaleza, né? Envolvido com o crime. Isso te prejudicou, Jean? Isso de certa forma te abalou? Tu falava assim, pô, eu tenho que ajudar minha família pra me tirar o meu irmão dessa vida, algo do tipo assim. Como que é, Jean? Prejudicou, né? Primeiramente, meu nome é Jean Carlos, né? Jean Mossoró. Mas aí, Mossoró também é um apelido em referência ao outro jogador, Márcio Mossoró. No ano de 2006 também, Mossoró veio jogar aqui em Criciúma contra a equipe profissional e o pessoal da base viu, achou parecido, começou a chamar e ficou Mossoró. Sou de Fortaleza, né, capital do Ceará, e na verdade não era meu irmão, é meu tio, né, porque eu fui adotado pelos meus avós quando eu tinha 2 meses de vida. Meu pai engravidou minha mãe, não quis assumir, minha mãe logo depois que eu nasci também foi embora. E me deixou com os meus avós, porque eu fui adotado, registrado como filho, tal, filho. Eles que me deram o nome. E entre esses meus irmãos, esses meus tios que passaram a ser meus irmãos, existia um que realmente deu muito trabalho. Eram 8 irmãos homens, né? 8 irmãos e eu era o 9º mais novo. Então os 4 mais velhos se envolveram com coisas erradas. Ninguém assim na proporção do Rony, né? Que o Rony foi realmente a figura mais perversa que eu conheci na minha vida, assim. Assalto a banco, homicídio, tráfico de drogas, tudo que existia de ruim ele participou. Agora os outros não, os outros eram coisas mais leves, só que tudo isso dentro de casa. E contrapartida, meu pai, um militar, né? Trabalhava 24, 48 por 20, folgava 24, então nesse período que ele não estava em casa era um inferno. A primeira lembrança que eu tenho da minha vida assim é um carro parar em frente da minha casa, os caras derrubar o portão e invadir minha casa armado. E eu com a minha mãe assim, eu tinha 4 anos de idade, segurando na mão da minha mãe, os caras com escopeta, com revólver, com metralhadora, procurando o Rony. Então isso poderia ter mexido com a minha cabeça, mas não mexeu. Até porque os outros irmãos que não se envolveram com isso, se envolveram com esporte, com futebol, com estudo, eles realmente eles não deixaram eu ver nisso uma alternativa. Isso foi me apresentado, mas eles não me deixaram ver nisso como alternativa. Sim. Infelizmente eu não pude ajudar ele, nem os outros 2, que eram os mais velhos, que também se envolveram com isso, porque eles morreram antes de eu conseguir chegar até mesmo no profissional do Criciúma. Então, até talvez por causa disso, quando o futebol foi apresentado na minha vida, eu saí muito rápido de casa, saí com 11 anos de casa. Tu fosse primeiro pro Inter ou depois fosse pro Inter? Fui pro Vitória primeiro. Tá. Vitória eu joguei 1 ano e meio. Depois fui pro Inter, joguei mais 1 ano e meio. E depois vim pro Criciúma, cheguei com 15 para 16 anos aqui. Bom, galera, seguinte, a gente agora falando do projeto do Jean Mossoró, né, junto com Paulo Serrano. Eu quero começar com os 2 meninos aqui. Luiz Felipe, mais conhecido como Zé Maria. Ele já vai explicar por que é Zé Maria, porque tu sabe por que é Zé Maria, Jean? Você deve saber. E aqui o Arthur. Tem quantos anos, Arthur? 10. Primeiro eu vou falar com o Zé Maria, que na verdade não é Zé Maria, né? Por que Zé Maria? Quem vai explicar? Você me explica? Pode explicar, Zé. Explica aí, Zé. Zé Maria veio do Serrano, quando eu comecei a primeira vez a treinar no Próspero. Ele veio. Tu já viu um jogador do Corinthians, parecido contigo, Zé Maria? Deu. Fiquei meio dei. Não, nunca vi dele. Quando tu vê, tu fala comigo. Dei. No outro dia de treino, olhei, bem parecido comigo. Tá bem que tu achou parecido, tá? Direito. Tá com quantos anos, Zé Maria? Tô com 13. 13 anos, o cara é grandão pra caramba, hein? E também tem aqui o Arthur. Quantos anos tem, Arthur? 10. 10 anos, Arthur também.
Já conhece o Jean há muito tempo? Já treina com o Jean há muito tempo, Arthur? Desde lá do Próspero, quando ele entrou. É? Você já jogava junto com ele no Próspero. Tu tem qual a tua posição, desculpa, Arthur? Zagueiro e lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Eu também jogo de lateral esquerdo. Eu fui um dos melhores laterais esquerdos lá do bairro de casa. Lá. Os meus irmãos. Meus irmãos, eu e ele. Só eu e ele, eu sou o melhor dos dois, tá? Só pra ter noção. E o Arthur, como que começou essa vontade? Desde quantos anos eu comecei a jogar bola desde molequinho. Conta um pouquinho pra gente aí. No Natal do ano retrasado, meu avô me deu uma bola. Aí depois de alguns meses, meu pai me colocou aqui na escolinha do Próspero. Aí eles foram me passando umas instruções, passe, chute, cabeceio, tirar a bola. No treino, tocava, eles tocavam a bola pra mim, eu só escorava pra eles bater, girava pra cima do cara e metia o dedo. É a primeira entrevista de vocês? Primeira entrevista, olha só, eu vou ter a honra, Jean. Se um dia esses moleques estiverem ali no profissional, vai ser a minha primeira entrevista. Pô, daí, quem sabe isso aí vocês lembram quando estiverem ganhando 50 milhões aí. Da gente, galera. De nós, né? Jean. Nunca esqueçam dos primeiros professores, primeiros entrevistadores. É verdade, queria agradecer a gurizada, agradecer o Jean Mossoró mesmo por eu conhecer essa história e saber que tudo que ele fala aqui foi realidade.